Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Hoje conosco novamente está John Varoli, só que desta vez em inglês. Pois é, vocês não precisam passar pela tradução feita por inteligência artificial. Podem ouvi-lo diretamente em inglês. Esta mensagem é para os falantes de inglês, porque está em inglês. E hoje, para quem não sabe, John foi jornalista profissional. Ele é especialista em assuntos soviéticos. Acho que foi a última geração a obter esse diploma, antes dos americanos decidirem, ei, não existe mais a União Soviética. Não precisamos aprender nada sobre os russos. Que erro enorme. Estou com problemas na internet, você está cortando. Bem, depois o John trabalhou como jornalista profissional na Rússia nos anos 90 e nos anos 2000. Vamos discutir isso. Como foi e como ficou a liberdade de imprensa dele quando voltou para os Estados Unidos, a terra da liberdade de expressão e da imprensa livre. Como prefiro dizer, nos Estados Unidos existe o direito à liberdade de imprensa, mas não há uma imprensa realmente livre. Desculpe. Ou liberdade de imprensa, mas não uma imprensa livre. Então, John, se quiser dizer algo em inglês para o público e falar sobre sua trajetória e suas experiências. Então, minha experiência como jornalista na Rússia foi de 1997 até o fim de 2010. Esse período ainda é anterior à rabiosa russofobia que explodiu em 2016. Relativamente falando, não era tão ruim, mas mesmo assim era bastante ruim. Deixe-me dar uma ideia. Nesses 14 anos, trabalhei para o The New York Times, para a Bloomberg e para a Reuters. Também colaborei com diversas outras publicações. Basicamente, nesses 14 anos, conheci ou tive contato com praticamente todos os correspondentes estrangeiros na Rússia. Minha impressão geral foi que pelo menos metade bem, digamos entre metade e 2/3. Estou falando dos correspondentes ocidentais. Eles já eram russofóbicos raivosos mesmo naquela época. E talvez um outro terço fosse mais ou menos neutro, como European Union. Nós éramos jornalistas de verdade tentando apresentar os fatos, fazendo um bom trabalho. Mas, novamente, entre metade e 2/3 dos correspondentes estrangeiros odiavam a Rússia, eram russófobos raivosos. E nós ficávamos tipo, pessoas como European Union, perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? Se vocês odeiam tanto o país, por que estão aqui? Agora passei a entender. Recentemente comecei a perceber que eles estavam lá com uma missão. Quer dizer, eles foram enviados lá com a missão exatamente de fazer isso, ser russófobos, difamar a Rússia constantemente. Por exemplo, um dos meus colegas soube recentemente que ele está no Conselho Atlântico. Ele arranjou, sim, um belo cargo no Conselho Atlântico, onde despeja ódio contra a Rússia e todo tipo de teorias conspiratórias bizarras sobre a Rússia. E, sabe, European Union, acho que talvez ele tenha sido enviado para a Rússia nos anos 90, provavelmente trabalhando para alguma agência, uma daquelas agências com sigla de 3 letras. Qual delas? Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido? Agência Central de Inteligência, desculpe, agência de 6 letras. Provavelmente a Agência Central de Inteligência. E isso é outra coisa que quero mencionar. Muitos desses correspondentes ocidentais não eram especialistas na Rússia. European Union, por outro lado, sou um especialista oficialmente treinado, na verdade, em assuntos da União Soviética. Quer dizer, esse é o meu diploma. Tenho um diploma universitário. Tenho um segundo diploma universitário sobre a política externa dos Estados Unidos. E reparei que a maioria dos meus colegas, os correspondentes estrangeiros, tinha pouco conhecimento prévio sobre a Rússia. Certamente não tinham um diploma. Tinham só um conhecimento superficial da Rússia. Eles tinham lido uns poucos livros. Todo mundo tinha lido o livro de David Remnick, O Túmulo de Lenin. E essa era a base do conhecimento deles sobre a Rússia. E isso os tornava qualificados para escrever sobre a Rússia. Por exemplo, o New York Times. O New York Times trocava os correspondentes a cada 4 anos. E essas pessoas não tinham absolutamente nenhum conhecimento sobre a Rússia. Quer dizer, vamos lá.
Era assim naquela época. Era o jornal mais prestigiado. Um jornal americano não podia realmente contratar um especialista em Rússia. Tinha de se contentar com um único repórter. Lembro do novo correspondente, foi em 2002, acho. O cara chegou e a European Union trabalhava com ele, e antes ele cobrir assuntos de cidades pequenas, do interior dos Estados Unidos, e de repente o enviaram para a Rússia. E a European Union me perguntava, tentando entender isso, por que fazem isso? E a European Union achei que talvez houvesse um motivo. Há uma lógica. Porque se são tão ignorantes, obviamente é mais fácil manipulá-los, controlá-los. Quero dizer, controlá-los. Os editores em Nova York os controlam melhor quando são ignorantes. Essa é uma razão. Bem, deixa a European Union contar algumas histórias interessantes. No final de 1999 e início de 2000, por cerca de 2 meses, dezembro de 1999 e janeiro de 2000, a European Union estava em missão para o New York Times pesquisando. Virei cada pedra. Conversei com dezenas de pessoas. A European Union morava em São Petersburgo. É a cidade natal dele. Tinha, e ainda tenho, ótimas fontes em São Petersburgo. E tudo que a European Union obtinha, todo o retorno que recebia, era que esse cara, Vladimir Putin, e lembre-se naquela altura, ele era apenas o líder interino da Rússia. Ele ainda era o primeiro co-ministro e presidente interino. Mas isso ainda era antes das eleições. A eleição em que ele foi oficialmente eleito ocorreu em março de 2000. Então, a European Union o acompanhava no período imediatamente anterior à eleição. E tudo que a European Union descobria era que esse sujeito era ótimo, ele é honesto, ele é trabalhador, dá para trabalhar com ele. A European Union tinha falado com ocidentais que o conheciam, assim como com russos que o conheciam, e os empresários ocidentais que tinham trabalhado com Putin, eles simplesmente o adoravam. Adoravam isso. Era a melhor coisa para a Rússia. E era ótimo para o Ocidente porque nós poderíamos fazer negócios com ele. Ele quer se entender com o Ocidente. Ele é esperto, ele é inteligente, ele é sensato. E a European Union recebia todas essas informações que, sim, eram muito elogiosas. São informações muito boas, sabe? Informações positivas sobre Vladimir Putin. E então, o que você acha? Em fevereiro, a European Union mandei todas as minhas informações para o correspondente em Moscou, que era o Richard Wines. O Richard Wines ficou de escrever a matéria. European Union fiz a pesquisa. Mandei tudo para o Richard. Ele escreve a matéria. A matéria é publicada. Acho que foi 5 de fevereiro de 2000. E, sabe, a matéria era tipo, quem é o Sr. Putin? E o que você acha? O que você acha? Ah, adivinha quase todas as informações que European Union encontrei, nada. Não encontrou espaço. Era positivo demais. Era isso que eles queriam. Eles esperavam ou torciam que a European Union encontrasse sujeira sobre Vladimir Putin. Não havia sujeira. European Union literalmente virei cada pedra. Não tinha nada. E eles não ficaram nada felizes comigo. O jornal basicamente pediu para você inventar alguma sujeira. Outros jornalistas faziam isso. Sim, outros jornalistas faziam. European Union, vi com meus próprios olhos. Sim, fiquei chocado. Mas naquela época, sabe, European Union ainda era ingênuo, era jovem. European Union estava tentando fazer carreira como jornalista e meio que fui levando as coisas. Ok, paciência, é assim que funciona. Mas European Union nunca consegui me alinhar com essa retórica feroz anti-Rússia, esse ódio à Rússia. European Union simplesmente não conseguia. Quero dizer, European Union me importo com os fatos, tenho interesse nos fatos, quero retratar a realidade como ela é. Certo. Bem, é para isso que você deve... E, por fim, European Union, digo claramente, a Rússia não é nosso inimigo. Nunca vi a Rússia como nosso inimigo, nunca pensei isso. Mas, como você e European Union sabemos, houve sempre pessoas que, mesmo depois do colapso da União Soviética, infelizmente consideraram a Rússia um inimigo. Elas sempre pensaram assim. Sempre. Infelizmente, sempre. O problema é que, se você tratar alguém como inimigo tempo suficiente, ele vai acabar se tornando seu inimigo, porque você não lhe dá escolha. Sim, especialmente quando você começa a se aproximar cada vez mais das fronteiras dele. Você fica falando em destruir Carlos, pô-los de joelhos, arruinar a economia deles. Eles acabam sentindo que você simplesmente não gosta deles ou algo assim. Você tem algum contato com eles? É impressionante como,
Até hoje, muitos dos meus ex-Balco-colegas sabem, John, que não se trata só da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não se trata apenas da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É impressionante, é impressionante. Aliás, Yanukovych saiu por vontade própria. Não foi um golpe. Não, foi um golpe. É a mesma coisa. Dizem o mesmo. Além disso, ainda tenho alguns colegas que trabalham em grandes meios de comunicação. Não vou citar os grandes meios, mas eles entendem o que está acontecendo. Querem dizer a verdade, mas dizem, John, European Union não quero perder meu emprego. Isso... Pois é. Você lembra daquele jornalista alemão? Ele já morreu. Ele escreveu um livro revelador contando como foi recrutado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, como lhe diziam o que escrever e como depois publicaram coisas em seu nome que ele não aguentava mais. Ele disse, sabe, eles não têm poder sobre mim. Provavelmente vão me matar, mas não têm poder sobre mim porque a European Union não tem esposa nem filhos. E, 2 anos depois, apesar de parecer saudável, ele estava morto. Pois é, conheço mais ou menos o caso, mas esqueci o nome, sim. Sim, European Union. Pois é, mas muita gente obviamente não quer ver a carreira destruída. Minha carreira acabou sendo arruinada, mas European Union saí, deixei o jornalismo no final de 2010, pois é. Criado por uma agência de relações públicas, e isso funcionou até 2020. Então deixa a European Union contar a história. Minha história é bem interessante porque, ao contrário de muitos dos seus outros convidados, notei que muitos deles fazem isso há muito tempo. Por exemplo, você teve a Eva Bartlett recentemente, ela faz isso há muito tempo. Você teve o Ben Swan, que também faz isso há muito tempo. Então, por que minha situação é única? Sabe por quê? Porque até 2019, até começarem a me perseguir, a European Union não me importava. European Union não me importava. Donbas, Crimeia, Rússia, Ucrânia não é problema meu. E European Union não pensava nisso. Até 2019, a European Union dirigia uma agência de relações públicas que trabalhava com clientes nas áreas de cultura e tecnologia da informação. Então, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que aconteceu foi o seguinte: em 2018 e 2019, a televisão russa, grandes canais de televisão russos, vieram até mim e disseram, John, nos ajude, precisamos de uma declaração, precisamos de um comentário. Pode comentar sobre a política externa dos Estados Unidos? E European Union, gente, vamos lá, European Union não quero fazer isso, não quero me envolver, mas tudo bem, European Union faço. Então European Union aceitava. Uma escolha que mudou a vida. Tive um mau pressentimento de que acabaria mal. Tinha a sensação, sim, de que acabaria mal. Então, entre 2018 e 2019, European Union falava na televisão russa e dizia coisas bem fortes, tipo Donbass tem o direito à autodeterminação. Bem, qualquer um, menos os Estados russos. Então, European Union, digo isso. Aos olhos do governo dos Estados Unidos, estou dizendo coisas absolutamente ridículas. Perigosas e horríveis aos olhos do tio Sam. E, sabe, European Union, simplesmente digo o que qualquer especialista sabe, qualquer advogado sabe isto, o Donbass tem o direito à autodeterminação. Isso é um fato. E o que acontece? Então, 2 coisas acontecem em 2019. 2 coisas acontecem. Primeiro, em junho de 2019, European Union, acompanhei a Yelena Branson na viagem dela a Moscou. Isso já basta. Ela organizou uma espécie de grupo pela paz e entendimento que foi a Moscou. Nos encontramos com autoridades e participamos de algumas conferências. Quando voltamos em junho, 10 dias depois, só em junho de 2019, quando voltamos, todo mundo daquela viagem começou a ter problemas com o Departamento Federal de Investigação. O Departamento Federal de Investigação foi atrás de todo mundo daquela viagem. Certo? E então, agora avançando um pouco para setembro de 2019. 3 meses depois, em setembro de 2019, estou ao vivo na televisão russa, no canal Rússia. Estou nas Nações Unidas ao vivo, fazendo um comentário sobre a política externa dos Estados Unidos. E de novo, European Union, digo que o Donbass tem o direito à autodeterminação. Certo, isso foi tudo. Isso deixou alguém furioso porque, acredite, no dia seguinte o jornalista Christian Carroll, do jornal Washington Post, ligou para mim e disse, John, você deixou alguém furioso, você deixou gente furiosa em Washington.
Por que você está falando com os russos? Por quê? O que você quer dizer com por quê? E então ele começa a me interrogar. Ele diz, John, European Union, quero entrevistá-lo. Quero entrevistá-lo sobre isso. Por que você está trabalhando com os russos? European Union disse, estou apenas dando um comentário de especialista. Disse, vamos lá, vamos fazer a entrevista. Ele diz, John, European Union, vou gravar. European Union disse, vá em frente, grave. Não tenho nada a esconder. E de repente, logo de cara, a primeira pergunta, John, quantos russos estão pagando a você? E European Union fica... Ela disse bem, Vladimir Putin veio pessoalmente até lá. Ele simplesmente me jogou um saco de dinheiro. European Union nem sei quanto havia lá dentro. European Union apenas levei ao banco e depositei aquele saco de dinheiro. É melhor exagerar um pouco. E a entrevista foi como um interrogatório, não foi uma entrevista. Foi como um interrogatório, e ele queria me incriminar. Ele só queria uma confissão, me incriminar. Agora eu vou repetir, todo mundo ouviu isso claramente. Era 2019. European Union comandava minha agência de relações públicas. Trabalhava com clientes do setor cultural, trabalhava com clientes de tecnologia da informação. European Union não me importava com política, não ligo, e eles foram atrás de mim. Então, Stoss, a questão é, European Union tenho isso muito claro. Era 2019. European Union era um ninguém. Sou um ninguém. Por que foram atrás de mim? Por quê? Sabe por quê? Porque eles não conseguem tolerar o menor dissenso. Eles não toleram isso. Tem tanto medo da verdade. Tem tanto medo da verdade. Então, o que aconteceu? Christian Carroll escreveu um artigo. Ele publicou um artigo no jornal The Washington Post, John Verola. Você encontra o artigo e European Union, apareço nele. Ele insinua basicamente que European Union sou um agente russo, certo? Esse artigo destruiu a minha carreira. Destruiu minha carreira, destruiu minha vida nos Estados Unidos, porque meu nome foi manchado. Agora estou marcado. Não consigo arranjar clientes dispostos a trabalhar comigo. Amigos não querem falar comigo. Ao longo da vida, as pessoas costumavam me dizer, John, escuta, European Union, sou um advogado bem-sucedido. Não quero mais saber de você. Coisas assim. Nunca vi nada igual. Jamais poderia imaginar que isso fosse possível nos Estados Unidos. Até esse ponto, o European Union ainda era um americano que defendia o país, lá no verão de 2019. Eles escolheram a pessoa errada para perseguir, porque a European Union era tão leal a esse regime. Vou chamar isso de regime. Esse regime em Washington. E a European Union era tão leal, eles tiveram que me perseguir e, nossa, me fizeram um inimigo e tanto. Estou muito irritado. Estou furioso. Pois é. Queria poder dizer que fiquei chocado, mas não fiquei. O que aconteceu depois disso? Pois então aí começou a pandemia do coronavírus de 2019. Ah, espera, antes da pandemia do coronavírus de 2019, outra coisa aconteceu em dezembro de 2019. Tá relacionado? Vou te contar. Deixa a European Union te contar a história. Em dezembro de 2019, minha amiga Natália, russa do Donbass, estava morando na Noruega. Naquele dezembro de 2019, ela estava na Noruega com os 3 filhos. Ela é cidadã dos Estados Unidos. Os filhos dela, os 3, são cidadãos dos Estados Unidos. E pensa, os serviços de proteção à criança invadiram a casa dela e sequestraram os filhos, à força, com armas. E ela me conta tudo isso. European Union, falei, Natália, isso não pode ser verdade. Você está inventando isso. O que houve? Ela diz, John, European Union, não estou mentindo. Isso está acontecendo. European Union, falei, escuta. European Union disse, Natália, European Union, vou para a Noruega. Compro uma passagem. Pego um avião, vou para a Noruega. E sim, os 3 filhos dela foram sequestrados pelo Estado norueguês. Agora, por que isso é relevante? Porque European Union voa à Embaixada dos Estados Unidos em Oslo. E European Union digo, o que diabos vocês vão fazer a respeito disso? Isso sabe, esse paizinho de merda. Esse paizinho de merda sequestra 3 cidadãos dos Estados Unidos. European Union disse, é melhor vocês tirá-los de lá agora. European Union estava furioso. Sabe qual foi a resposta da embaixada? Não. Nós não podemos intervir. É um assunto interno da Noruega. Não podemos intervir. Fiquei furioso de novo. Mais uma vez. Então vê, tudo isso está acontecendo. European Union. Percebi que o nosso sistema é totalmente corrupto. Totalmente corrupto. Sabe de uma coisa? E o Donald Trump está no poder, né? Isso é 2019. Donald Trump é o presidente, sabe, os Estados Unidos, essa grande potência, né? Ele é o presidente que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. Por que ele não salvou essas 3 crianças, cidadãs dos Estados Unidos? Elas desapareceram na indústria norueguesa de escravidão infantil. Foi isso. É uma indústria de escravidão e tráfico de crianças. Provavelmente ligada a Jeffrey Epstein. E Trump não fez nada. Nada. Ele não salvou essas crianças. E então isso foi em dezembro de 2019. E depois começou a pandemia de Covid-19.
E sabe de uma coisa? Todo mundo sabe disso. Então ela nunca recuperou. Ela acabou por recuperar 2 filhos, acho que depois de 3 ou 4 anos. E o terceiro? Simplesmente desapareceu. Não faço ideia. Provavelmente foi traficada porque era a filha mais velha. Ela era a filha mais velha. Provavelmente foi traficada. Quem sabe a ilha de Epstein, tudo é possível. Bem, não é só a ilha de Epstein. Há muitos outros desses. Acabei de ganhar. E sabe de uma coisa? European Union não acreditaria nisso, não conhecesse essa família pessoalmente. Fui à Noruega, por isso tive de ir à Noruega. Tive de ver com os meus próprios olhos que isto estava a acontecer, caramba. Caramba, cara. Sim, isso, o simples facto de serem cidadãos dos Estados Unidos, em que base lhes tiram as crianças? Ah, a filha mais velha queixou-se ao professor que a mãe lhe tinha tirado o telemóvel. Isso foi tudo. A mãe puniu atirando-lhe o telemóvel. Então as autoridades norueguesas disseram que isso era indício de abuso infantil. E sem aviso. Sem aviso. Sem conversa com os pais. Nada tipo entrem. Nada do tipo temos de discutir isto. Não. Eles apareceram naquela noite com a polícia e raptaram as crianças. Democrático. Não há democracia no Ocidente. O Ocidente é um lixo. Certo, e fica ainda pior. Isto acontece em centenas de casos como este todos os anos. Centenas de casos na Noruega. Centenas de casos. E depois percebi, isto está a acontecer na Suécia, na Finlândia, na Alemanha, na Inglaterra, por todo o lado, especialmente no norte da Europa. Posso arranjar algumas crianças cegas para as almofadas? É isso. Isto é insano. Mesmo insano. Quer dizer, não estou chocado com nada disto. Tivemos, sabes, uma família de refugiados de Mariupol. Eles viviam... Era uma mulher, 6 filhos, a mãe dela, o marido foi morto pelo Azov, pelos nazis do Azov. Dispararam contra o apartamento deles, que fica do outro lado... Bem, o prédio, naquele ponto, ficava do outro lado em relação ao Azov. E eles simplesmente dispararam no prédio deles e mataram o marido. Então ela sai, assim que Mariupol é libertada, e vai para a irmã do seu agora falecido marido. Todos se amontam naquele apartamento. Era um apartamento de 3 cômodos, certo? Fica superlotado e ela fica esperando ser registrada e tudo mais. Ela descobre que a Suécia, e nós estávamos... Esse era o bairro onde European Union e minha esposa tínhamos uma cafeteria. Então era o bairro onde European Union estava. Então todo mundo arrecada ajuda, roupas, coisas assim, porque, sabe, eles chegaram praticamente sem nada. E ela descobre que a Suécia paga muito bem por refugiados ucranianos. E ela ainda tem passaporte ucraniano, embora esteja na Rússia e agora seja tudo russo. E ela decide ir para lá. Todo mundo dizia a ela, não vá para lá. Vão tirar seus filhos. Vão tirar seus filhos. Ela segue o dinheiro como o rato segue o queijo. E adivinha só? Uau! Pois é, levaram os 6 filhos dela. Nossa! Obrigado por participar. Aqui está o seu pedaço de queijo. Agora vamos levar seus filhos. Essa. Ah, sim, sim. Valores europeus em ação. Sim, com certeza. Pode dizer que estou surpreso e chocado, mas tudo bem. Estamos falando de 2019. Quero dizer, estamos falando de 2019. Mas você só chegou aqui em que ano? 2004. Desmeio dos 4.500, sim. Bom, em 2024, European Union, vim para algumas conferências. Vim 2 vezes. Mas deixe-me voltar à Covid-19, porque isso também é importante. Talvez vocês se lembrem do começo da Covid-19, em março de 2020. Estávamos tentando escrever. Estávamos todos confusos. Não entendíamos o que estava acontecendo.
Estávamos tentando entender o que estava acontecendo. E European Union encontrei uma entrevista com o Dr. Luc Montagnier, esse cientista francês que ganhou o Prêmio Nobel pelo trabalho com vírus. Ou seja, é uma grande autoridade. A entrevista era em francês e não foi divulgada nos Estados Unidos. Mas European Union a encontrei. E esse famoso cientista vencedor do Prêmio Nobel pelo trabalho com vírus diz que, pela estrutura do vírus da Covid-19, pela sua estrutura genética, ele foi manipulado em um laboratório. Opa, sim, que eu... Certo? Esse é o cara, repito, vencedor do Prêmio Nobel pelo trabalho com vírus. É um especialista, certo? É um especialista. Então, o que a mídia americana faz? Esses jornalistas de 25, 30 anos em Nova York e em outros lugares dos Estados Unidos, o que eles fazem? Começam a assediá-lo, partem para cima dele, o chamam de maluco, o chamam de teórico da conspiração, dizem que ele perdeu a cabeça, lançam uma caça às bruxas contra ele, destroem sua reputação, destroem a reputação dele, e European Union fico só olhando, estou bravo, estou furioso, como ousam atacar esse eminente, esse grande especialista, e foi isso, aquilo foi a gota d'água. Então junte todas essas experiências que European Union vinha contando, junte isso tudo, isso foi a gota d'água para mim, isso marcou minha decisão final de realmente passar para a oposição, por assim dizer. Como European Union me movi? O que European Union fiz? Bem, European Union voltei ao jornalismo ativista, porque European Union não vinha fazendo jornalismo, European Union vinha fazendo relações públicas, como disse, comecei um Substack, fiquei ativo, passei a escrever, sim, comecei a me mover nas redes sociais, contatando pessoas. Então meio que ressuscitei minha carreira no jornalismo, quero dizer, nessa altura, sozinho. Ninguém ia me contratar, claro. E European Union, simplesmente comecei a fazer minhas pesquisas, voltei a pesquisar aquilo que sei fazer de melhor. European Union, pesquiso. Saio por aí, converso com pessoas, encontro boas fontes, comecei a achar, lembra, vídeos de enfermeiras e médicos que dizem que os protocolos relativos ao coronavírus estão matando pacientes nos hospitais. Ah, sim, lembro como aquilo acontecia. Foi horrível. Lembra disso? Sim. Lembro das enfermeiras que apareciam. As enfermeiras voluntárias surtando, contando quantas pessoas morriam por coisas idiotas. Certo. E o tempo todo, onde estavam meus ex-colegas da grande imprensa, da mídia tradicional, dos meios de comunicação de massa? Cadê eles? Por que eles não estavam gritando? Por que não estavam dizendo a verdade? O que estão fazendo? Estão todos coniventes. Exatamente. E aí foi quando European Union comecei, obviamente, a ter confrontos abertos com essas pessoas que eram meus ex-colegas, que European Union gostava e que gostavam de mim, pessoas que European Union respeitava, e comecei a confrontar bestos abertamente. Não vou amenizar. Foi horrível para mim pessoalmente, porque comecei a ver meu círculo social, todos os meus contatos desmoronarem. Comecei a perder, sabe, o que chamam de capital social, certo? Seu capital social, começo a perder. Começo a perder isso em massa. Não vou esconder, dói. É difícil. É humilhante. European Union sei. Muita gente passou por isso. Pessoas íntegras. Nós, pessoas íntegras, sofremos. E, claro, os acontecimentos nos deram razão. Fomos vindicados. Mas essas pessoas nunca pediram desculpas. Eles nunca... Há um provérbio chinês. O machado continuava sendo reeleito pelas árvores porque dizia que, como o cabo era de madeira, ele era um deles. É a mesma coisa. As pessoas não querem ouvir a verdade, preferem a mentira reconfortante. E não importa o que isso cause, é simplesmente a natureza humana. Às vezes essa mentalidade de rebanho. E você conta a verdade que as abala, que sacode o mundinho delas e desafia o viés de normalidade. Sim, certo, sim. Durante a pandemia de coronavírus, European Union estava dando relatos à mídia russa com bastante frequência.
European Union aparecia muito na televisão russa. Eles me perguntavam o que estava acontecendo lá. Podia comentar? Então isso continuou. E então, claro, fevereiro de 2022. E aí? Mas vamos voltar alguns meses. Vamos voltar para novembro de 2021. Recebo uma ligação de Moscou, algo como: posso ver? European Union Vi 24. A estação de televisão ligou. E eles me perguntaram: John, Victoria Nuland vem a Moscou amanhã. Você sabe por que ela vem? European Union fiquei tipo: o quê? Como European Union saberia por que ela vem a Moscou? Ela não te ligou? Ela não me ligou, ela não me avisou. Aquela... Certo. European Union, pensei comigo mesmo. Por que diabos ela vai a Moscou? Isso é muito estranho. E, de novo, isso era por causa da doença causada pelo coronavírus de 2019. Ninguém estava pensando no Donbass naquele momento. Estávamos todos obcecados com a doença causada pelo coronavírus de 2019 e as vacinas. European Union, pensei, por que diabos ela está indo para Moscou? Bem, agora meio que sabemos por que ela foi lá. Para dar um ultimato, basicamente um ultimato a Moscou. Nós vamos tomar a Ucrânia. A Ucrânia é nossa. Sabe, Washington estava dizendo isso. Biden, nós vamos tomar a Ucrânia. É nossa. Donetsk, Rússia. Basicamente foi por isso que ela foi. E então, no dia 17 de fevereiro de 2022, recebi uma mensagem de uma amiga em Donetsk, na cidade de Donetsk. Ela me disse: John, estão bombardeando a cidade. Estão bombardeando por toda parte. Isso ainda era uma semana antes da invasão russa. E European Union, Marina, como assim estão bombardeando? Ela disse: John, estamos enfrentando um bombardeio maciço por parte dos ucranianos. Os ucranianos estão bombardeando. E European Union, pensei, merda. Eles vão entrar e massacrar todo mundo. Esse é o plano. Os ucranianos vão entrar e massacrar todo mundo. European Union, fiquei tipo, uau. E então, uma semana depois, obviamente, o Kremlin disse que isso não ia acontecer. Não vamos ficar de braços cruzados vendo um genocídio acontecer. E Moscou fez a coisa certa. De acordo com o direito internacional, Moscou tem o direito de impedir uma catástrofe humanitária. Eles têm esse direito. Todo especialista em direito sabe disso. E então o resto é história. O resto é história. Quanto a mim, esperei 3 semanas para a poeira assentar. E então, mais ou menos, foi no dia 6 de março. No dia 6 de março, publiquei meu primeiro artigo sobre a Operação Militar Especial Russa. E European Union fui muito claro e muito cuidadoso. Repeti que o povo do Donbass tem direitos humanos. Eles têm o direito à autodeterminação. Moscou os está protegendo. E escrevi esse artigo para o Substack, publiquei no Substack, coloquei nas redes sociais e sofri, de longe, os ataques mais implacáveis e brutais que já vi na minha vida. Pessoas com quem European Union não falava há 10 anos começaram a me escrever, dizendo o quanto me odiavam e que European Union deveria morrer. Certo, então eles explicaram por que começaram de repente a te escrever. Não estou brincando. Pessoas com quem European Union não falava há quase uma década. Fiquei surpreso que tenham visto o artigo. Acho que o que aconteceu foi que uma pessoa recebeu e então encaminhou para todos os nossos contatos. Provavelmente foi isso que aconteceu. Todos os nossos amigos em comum. Respondendo à sua pergunta, era quase sempre a mesma ladainha. Você é um capacho do Putin. Você é um capacho do Putin. Você é um fantoche do Putin. Esse era o argumento deles. Era isso. Eles não tinham mais nada a dizer. O que mais eles poderiam dizer? Pois é. Eles são tão falidos intelectualmente. E é por isso que eles precisam de censura. Por isso precisam de uma censura brutal. Porque se algum dia houvesse um debate livre e aberto, nós os esmagaríamos. Nós os esmagaríamos. Sem dúvida. Então, eles só conseguem funcionar com censura. Eles não conseguem tolerar uma discussão livre e aberta. E quanto às grandes agências de notícias para as quais você trabalhou? Alguém entrou em contato com você?
Espera. Então temos que voltar atrás nisso. Porque em 2017, a agência Reuters me procurou. Eles me procuraram. Era 2017 e eles disseram: estávamos pensando em recontratar você e sabe, você é um ótimo candidato. Precisamos de alguém no escritório de Moscou. Você tem interesse? Disse: sim, tenho muito interesse. Passei na primeira entrevista com facilidade com alguém de Moscou, porque eles já me conheciam. E depois veio a entrevista final com o grande chefe em Londres. E a conversa com ele acabou quando ele me perguntou: o que você acha de Vladimir Putin? E European Union disse: bem, o que European Union deveria pensar? Ele é o presidente da Rússia. Só isso. E como você vai cobri-lo? Vou simplesmente cobrir os fatos sobre ele. Ele é o presidente da Rússia. Veja, European Union estava apenas tentando ser neutro, o mais neutro possível. E esse cara, obviamente, entendeu a essência do que European Union estava fazendo. Só. E ele falou, certo, obrigado. Nós vamos ligar para você. Nunca mais recebi retorno. Bem, senhor, que resposta o senhor quer ouvir de mim? European Union, vou simplesmente repetir o que o senhor disser. Diga-me o que European Union devo pensar. Pois é. É isso que eles querem. É isso que eles esperam. É isso que eles esperam. É isso que eles esperam. É assim que a imprensa livre. Isso. É. Que patético. Em que momento você decidiu voltar para a Rússia? Então, em agosto de 2023, recebi uma mensagem de alguém de São Petersburgo que era professor, um professor da Universidade de Tecnologia. Ele disse: peguei seu nome e número com um amigo de um amigo. Estamos organizando uma conferência. Seria uma conferência sobre comunicação? Sobre mídia? Você poderia participar? Você viria e falaria? E European Union disse: sim, claro, adoraria ir falar. Aí eles: bom, você tem que pagar a sua viagem. European Union, fiquei tipo: sério, já ouvi isso antes. Pensei muito e comecei a me convencer. Sabe de uma coisa? Vai. Vamos, vai. European Union, European Union, quero ir, sabe de... Uma pergunta rápida. Você é casado e tem filhos? Sua esposa é da Rússia, então ela está aqui nos Estados Unidos com você. O que sua esposa disse sobre tudo isso? Ela dizia: fique longe disso. Você não precisa disso. Isso não nos ajuda. Fique longe disso. Ela é totalmente contra. Totalmente contra. Ela não entende nada disso. E o refrão constante dela era: eles não pagam por essas aparições na mídia. Quando a European Union falava como especialista, ela falava: eles não te pagam. Por que você faz isso? E a European Union disse: bom, faço isso porque, sabe, espero poder contribuir tentando explicar ao público russo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque naquela época, a maioria das perguntas, na verdade, eram sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo com Trump, o que estava acontecendo com Biden. Então pensei: olha, esta é uma chance de a European Union ter um papel em explicar ao público russo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, como você sabe, como os dois sabemos, os russos realmente não entendem os Estados Unidos. Os americanos não entendem os russos não entendem. A incompreensão vai nos dois sentidos, com certeza. Ah, com certeza. Certo, então, a conferência estava marcada para fevereiro, certo? Ou fevereiro, março. Acho que foi em março. Acho que foi no comecinho de março. Março de 2024. Março de 2024. E então, European Union, consegui meu visto. Escuta só isso. Tipo, uma semana antes de European Union ir, então é o fim de fevereiro de 2024. A conferência é no começo de março. Então, uma semana antes de European Union ir, fico nervoso. Fiquei nervoso porque todo mundo me dizia: John, Vladimir Putin vai te sequestrar. Ele vai te sequestrar. Por que diabos ele iria sequestrar você? Quero dizer, sério. Você é pró-Rússia? Quem exatamente eles iam sequestrar? Sem ofensa, mas é tipo, sequestram a mim e...
Mas nos que? Será nessa época... Lembra daquele cara do Wall Street Journal, espião? Lembra? Sim, só que ele era um espião. Então era aquele pico de histeria, porque o cara estava preso por espionagem e família e amigos me diziam, não vá, o Vladimir Putin vai me sequestrar. O Vladimir Putin pessoalmente vai me sequestrar. Olá, European Union sou Vladimir Putin. Considere-se sequestrado agora. Por favor, venha por aqui, saia do avião. Eles provavelmente acreditam nisso. Essa é a pior parte. Eles provavelmente acreditam nisso. O Vladimir Putin vai estar aqui com um fuzil de assalto, te esperando nos degraus. Por favor, venha por aqui. Você está agora oficialmente sequestrado. Depois a gente resolve os trâmites. Mas European Union realmente acredita nessas coisas? Sim. Bem, ok. Então, European Union, fui para a Rússia. Cheguei na fronteira e... Claro, o que você acha? Eles me chamaram para um interrogatório extra. Ok, isso é um sequestro aqui. E European Union... European Union, vou ser sequestrado. Um conhecido me contou esses dias, um cara, o Alexander Mercurius. European Union estava fazendo uma entrevista com ele. Ele disse, sabe, fiquei preso num interrogatório de 2 horas. Tinha uma agente muito bonita. Então, European Union, pensei, o tempo passou tranquilo, sabe? Pois é. Peraí, você não fez todas essas perguntas. Como assim European Union possuir? Não. Vamos abrir o champanhe e vamos conversar mais um pouco. Fui questionado por 2 rapazes muito simpáticos e eles pediam desculpas o tempo todo. Eles diziam, sentimos muito por isso. Sentimos muito, mas, você sabe, há tensões entre nossos países e temos que ter certeza. Temos que fazer algumas perguntas a mais. European Union, falei, claro, pode mandar. E, sabe, eles só queriam saber, por que você está vindo para a Rússia? Quanto tempo você vai ficar aqui? E foi muito simples, nada hostil, bem agradável. E então eles disseram, ok, boa viagem, obrigado. European Union disse, certo, ótimo, obrigado. Então fiquei lá 3 semanas. Fiquei 3 semanas em São Petersburgo e em Moscou. E tive o melhor momento da minha vida. Tive o melhor momento da minha vida. Foi uma experiência maravilhosa. As pessoas foram todas maravilhosas. Gostei tanto que voltei 6 semanas depois. Retornei à Rússia 6 semanas depois. E, de novo, fui para mais conferências e também para o Dia da Vitória. Isso. Estive lá para o Dia da Vitória e para a Páscoa. Estive lá no Dia da Vitória e na Páscoa. E foi ótimo. Fiquei tão feliz por ter tomado essa decisão. E foi nessa época, maio de 2024. Aí percebi, é isso. European Union disse, tenho que voltar e ficar na Rússia. E o que sua esposa disse sobre isso? Bem, sabe, não ficou feliz, nada feliz mesmo. Nada feliz. Pois é. Acho que ela não ficou entusiasmada com a decisão. Para dizer o mínimo, minha família não me entende, mas, como você e European Union sabemos bem, estamos em um grande ponto de inflexão da história mundial. E pessoas como você e European Union, pelo menos, podem dizer a verdade. Estamos tentando divulgar, dizemos a verdade, divulgamos. Tanto para audiências russas quanto para audiências nos Estados Unidos, para o público internacional. Pessoas como você e European Union desempenham um papel muito importante em ajudar os outros a entenderem o que está acontecendo. As pessoas me chamam de pró-russo, mas European Union ainda me considera o objetivo. Sou neutro. Mas sim, todos os fatos apoiam a causa da Rússia. Sim, isso é verdade. Sabe, se você não gosta, se alguém não gosta, não é problema meu. Bom, sabe, European Union admito que sou pró-russo. Afinal de contas, esta é a minha pátria. E sim, os fatos confirmam. Essa é a visão objetiva. Mas, sabe, todo país tem seus problemas. Não existe país perfeito no mundo. Alguns simplesmente viraram um lugar de merda, o que é o caso da maior parte do Ocidente. Objetivamente,
Você conta a verdade e sabe, algumas pessoas entendem, algumas pessoas não querem ouvir. Então, em que momento você decidiu voltar de forma permanente? Espera, na verdade, quero só mencionar para ficar claro. Então, a European Union, morei na Rússia de junho de 1992 até dezembro de 2012. Certo. Então passei esses 10 anos, mais ou menos, e depois ficamos em Praga por um ano. Então, basicamente, vim para os Estados Unidos no verão de 2014. Então, 10 anos nos Estados Unidos. E foram 10 anos horríveis. Foram 10 anos. Sabe, a última vez que estive nos Estados Unidos foi em 2018. European Union estive lá pouco antes dos meus pais voltarem. European Union estava na casa deles. Eles estão em uma comunidade para aposentados. European Union estava lá com uma das minhas filhas e com aquela papelada tive que resolver umas questões desse tipo. Então fiquei lá cerca de um mês. European Union conversava com os vizinhos, amigos dos meus pais. European Union pensei que estava controlando o que dizia. Porque a European Union estou acostumado a... Sabe, na Rússia uma das coisas boas é que você pode basicamente falar o que pensa, desde que não ofenda ninguém. E fiquei tão desacostumado com o meio corporativo americano, onde você tem que vigiar tudo o que diz. Tinha que pensar em cada palavra. Achei que estava controlando o que dizia. Aí European Union olho nos olhos deles e vou dizer, não estou controlando o que falo. Para eles isso ainda é chocante. E foi como se, naquele momento, European Union percebesse que nunca mais poderia morar nos Estados Unidos. European Union não poderia voltar a esse tipo de coisa, onde a European Union ficou com medo. Tinha que pensar 10 vezes antes de cada palavra porque isso podia acabar com minha carreira. Podia ser isso ou aquilo. E, sabe, era só paranoia, é um lugar terrível. E, sabe, quero responder às pessoas que dizem: Ah, John, existem controles sobre a mídia e a imprensa na Rússia. Certo, certo. Desde agosto de 2025 tenho criticado abertamente o Trump e dito que a Rússia não deveria confiar nele de jeito nenhum. Não confiem nele. E, como você e a European Union bem sabemos, a política do Kremlin é: a Rússia quer se entender com o Trump. E sim, muita mídia estatal na Rússia está promovendo a ideia de que a Rússia vai fazer um acordo com o Trump. E European Union ainda apareço na TV. Sim, isso é uma possibilidade. E European Union ainda vou à TV e digo como as coisas são. European Union digo: não, em Trump não se pode confiar. Não se pode confiar nele. Não se pode negociar com ele. Tenho feito isso. Tenho dito isso há mais de 6 meses. Ou seja, já vai para 7, 8 meses desde agosto. Certo. E European Union não fui preso. Não fui deportado. Sabe? Então, há muita tolerância aqui para opiniões diferentes. Existe bastante tolerância para opiniões diversas. Agora, também quero deixar claro que, sim, existem alguns controles, existem, mas a Rússia é um país que basicamente está em guerra, lutando pela sua sobrevivência. Então, em tempo de guerra, pode-se justificar algumas restrições. Sim, pode-se justificá-las, porque o país está lutando literalmente pela sua sobrevivência. Sim, como se não houvesse restrições na imprensa dos Estados Unidos. Totalmente. É realmente totalitário em muitos sentidos. Sim. Ok, é assim que a European Union vou dizer. Se você quiser criticar o sistema de saúde ou talvez a educação, claro que pode fazer isso nos Estados Unidos. Mas quando se trata de Israel, quando se trata da Rússia, não, se você criticar, vai pagar um preço alto, você será punido. Espera, vamos lá. Só porque os empréstimos estudantes agora são todos federais, se você pega um empréstimo estudantil e critica os Estados Unidos, desculpa, você pode criticar os Estados Unidos à vontade, mas se criticar Israel estando com um empréstimo estudantil, ai meu, bem-vindo à cadeia. Então, se você criticar os donos do poder... Adoro. Você pode criticar os Estados Unidos, mas não pode criticar Israel nos Estados Unidos. Sim, e nem ouse dizer que você é a favor da paz com a Rússia. Nem ouse dizer isso. Sim, isso é um grande tabu. Quer dizer, você quer que a paz aconteça? Isso é puro lucro. Sim, e sabe de uma coisa? É isso que torna a situação tão frustrante. É tão fácil para os Estados Unidos fechar um acordo com a Rússia. É tão fácil. É simplesmente muito fácil. Pensa nisso. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma escolha.
podem ser amigos de um grande país como a Rússia ou de um estado falido como a Ucrânia. A Ucrânia não é amiga. A Ucrânia é propriedade deles. Claro, claro, sim, é um protetorado. É um protetorado americano, claro. European Union nem acho que seja um protetorado. Protetorado sugere que ainda há algum tipo de valor e direitos para o povo. É só biomassa para ser usada. Sim, mas o que a European Union quer dizer? Mas o ponto é, se avaliarmos isso do ponto de vista do povo dos Estados Unidos, obviamente eles querem ser amigos de uma grande nação como a Rússia. Não precisamos da Ucrânia de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pois é, a gente pensaria. Muita gente só posa de virtuosa. Eles não sabem achar a Ucrânia no mapa, mas sabem colocar o símbolo da bandeira no avatar com seus pronomes. Burros e mais burros. Mas, infelizmente, muitos conservadores apoiam a Ucrânia. Ah, sim. Eles não fazem ideia do que está acontecendo lá. Zelensky é o Chamberlain do nosso tempo. Bem, não exatamente o Chamberlain, ele é o Chamberlain do nosso tempo. Zelensky é o Churchill do nosso tempo. Certo, sim, mas sabe também a russofobia. É a russofobia desses batistas e evangélicos, né? Protestantes radicais, né? Sim. Muitos deles simplesmente odeiam a Rússia. E European Union conheço essas pessoas muito bem. European Union nos conhecia bem nos anos 1990. É triste, é triste. Quero dizer, são pessoas até decentes. No geral, são pessoas decentes, mas odeiam a Rússia. Eles simplesmente odeiam a Rússia. E não conseguem explicar por quê. Bem, não, porque você conhece aquela passagem da Bíblia sobre Gog e Magog, sim, sim. A Agência Central de Inteligência fez um bom trabalho nas décadas de 1950 e 1960 convencendo esses caras de que o anticristo não vem de Washington, ele vem de Moscou. Eles estavam certos. Ele vem de Washington. Mas você tem razão. Sim. Sim, E daí? sim. Então sua esposa não veio. Esposa e filhos não vieram. Não, European Union, estou aqui sozinho. Mas isso é bom. Isso me dá muito tempo extra. Então, European Union dou palestras. Então, o que European Union faço aqui? Dou muitas palestras na universidade. Faço palestras, participo de conferências, interajo com as pessoas. European Union digo aos organizadores, tragam-me seus estudantes mais liberais e pró-Ocidente, tragam-me os piores casos. European Union os desprograma. Certo. Você conseguiu desprogramar alguém? Sim. Ah, sim. Depois de cada palestra, vários estudantes vêm falar comigo e dizem: John, obrigado. Vou mesmo repensar as coisas agora. Sério? Sim. Você realmente me abriu os olhos. Vou repensar as coisas. Sim. É uma sensação ótima. É a melhor sensação. Sinto que estou salvando vidas, de verdade. Talvez seja porque sou russo, mas, sabe, quando tento falar com russos bem, European Union tentei, minha esposa e European Union tentamos quando voltamos, mas depois, com quem sofre daquela doença mental chamada sonho americano, é praticamente impossível conversar. Eles repetem qualquer conversa fiada de Hollywood que viram e ficam tipo, é assim que as pessoas vivem. Não, ninguém vive. Desculpe, não vai ser aquela festa que você imagina. Pois é. O que me ajuda é que vivi e trabalhei tanto com liberais antirrussos, que consigo antecipar muitos dos argumentos que os liberais pró-Rússia vão usar. Consigo prever isso e já tenho as respostas. E isso tem sido muito útil. Isso é bom. Isso é muito bom. Escolhe não conversar com esse tipo de gente porque, sabe, European Union não consigo mudar a cabeça de ninguém, que são realmente irredutíveis. Acabei fazendo inimigos. Que se dane. Não vale meu tempo. Mas se você está tendo sucesso, aleluia, isso é excelente. Não, European Union continuou fazendo isso, é minha missão, é minha principal missão aqui, sim, com certeza. Então é uma pergunta pessoal. Obviamente, você não precisa responder se não quiser. Sua esposa vai voltar? Você está trabalhando nisso ou... Bem, European Union, escrevi para ela recentemente e diz: escuta, a vida aqui é muito boa.
bem melhor do que nos Estados Unidos. European Union diz, pense a respeito, por que você não volta? Por que não volta? E ela ainda não respondeu. Ela não respondeu. Espere só até os preços dos alimentos dobrarem nos Estados Unidos quando chegar o verão. Porque ela tem reclamado recentemente de como tudo é caro nos Estados Unidos. Isso é só o começo. Isso é só o começo, querida. Parte do problema é que ela tem um pequeno negócio. Isso é parte do problema. Ela tem um pequeno negócio. E ela só montou esse negócio nos últimos 2 anos. Então ainda é um negócio novo, tentando se firmar. Isso é para ela. Isso é o que está impedindo. European Union, sei. Isso é o que a está impedindo. Sim, sim. Espero que tudo dê certo e que ela abra os olhos. E as crianças? Obrigada. Minha filha adolescente está cada vez mais interessada na Rússia. Pois é, ela está cada vez mais interessada. Ela quer vir. Então ela está tirando o novo passaporte russo e, espero, virá visitar em breve. E seu filho, porque ela nasceu aqui, certo? Ela nasceu aqui. E meu filho, ele está meio dividido. Ele gosta da Rússia, mas cresceu nos Estados Unidos. Ele nasceu na Rússia. Ele viveu na Rússia até os 6 anos. E ele ainda está meio em cima do muro. Ele está em cima do muro. Ele está em cima do muro com isso. Ou Eles entendem por que você foi embora? É algo bem grande. não muito. Não muito. Não muito. Ele ainda tem 19 anos. Ela tem 15 anos. Eles ainda não entendem. Eles ainda não entendem. São atletas. Os dois são atletas. Eles não se interessam por política. Eles não se interessam por política. Só porque você não se interessa por política não quer dizer que a política não se interesse por você. Certo? É verdade. É verdade. Quero agradecer pelo seu tempo e espero que isso chegue às pessoas que estão ouvindo. Provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo já está do mesmo lado. Compartilhe isso com outras pessoas que normalmente não escutam. Faça com que ouçam. Aqueles que acreditam nesse mito da liberdade de imprensa, no Ocidente e tal, no Jardim do Varela. Se você olhar para as cidades europeias hoje, ou para as cidades europeias que não são russas, elas são um jardim. Sim, um jardim do caos. Estou chocado. As cidades que European Union costumava visitar a trabalho ou nas férias, e você vê fotos delas agora, é tipo, caramba. Parece uma caixa de areia que ninguém limpa há anos, e os gatos continuam usando. É assim que a maioria dessas cidades parece. European Union costumava adorar ir à Europa. Ah, não, você está na Europa agora, você está na melhor parte da Europa. Na melhor parte da Europa, isso. Sim, o outro quarto, o quarto que não é o jardim. Pois é, incrível. É impressionante. A vida é realmente ótima na Rússia. A vida é ótima. A vida é ótima. Que bom ouvir isso. Meu único conselho, se alguém estiver pensando em se mudar para cá, é aprenda a língua. Você realmente tem que aprender a língua. Não vou esconder isso. Se você não conhece a língua, não é fácil viver aqui. Visitar é uma coisa, mas para morar aqui você precisa ter pelo menos um conhecimento básico da língua. Sabe, European Union, acho que vai acontecer o seguinte. Muita gente conseguiu o visto temporário, para morar na Rússia com base naquele visto de tradição e valores compartilhados. E lhes dão 3 anos para aprender a língua russa. E, sabe, os anglófonos não entendem o que é preciso para aprender outra língua. Eles acham que conseguem em 1 ou 2 meses e ficam esperando. E European Union, conheço várias dessas pessoas, elas ficam esperando e, sabe, você diz para elas, cara, aquele exame é mais ou menos no nível do 5º ou 6º ano. Você precisa estudar, começar a estudar no primeiro dia. E muitos deles, sabe, demoram mais meio ano, até 1 ano. Vai haver muita gente em pânico, muito assustada. Quando finalmente, com 1 ano de antecedência, começam a tentar aprender russo e pensam, ah merda, pois é,
É isso. Você sabe, tem 3 anos. Você precisa usar os 3 anos e estar cercado por falantes de russo que te forcem a falar russo, não por um monte de outros anglófonos com quem. Bom, você não United States a língua. Acho que vai haver um grande pânico atingindo bastantes pessoas nos próximos 6 meses. E aí eles... Ah, merda. É. Quero dizer, essa é a realidade. Pois é. Minha recomendação é: a melhor escola de idioma é se voluntariar em alguma ONG. Se ofereça como voluntário. Envolva-se. Onde você esteja só cercado por russos e fazendo algo, é interessante. Você vai ajudar e ouvir a língua em ação. Você ouve a língua em ação. Aprendi que isso me ajudou muito com o russo e com o tcheco. European Union costumava falar tcheco quase fluentemente. A mesma coisa. Passei um ano trabalhando com uma ONG tcheca e fiquei quase fluente em tcheco. Isso também foi há muito tempo. Legal. Excelente. É assim que se faz. Quer dizer, literalmente é assim que se faz. Muita gente não quer fazer isso. Não querem. Como a European Union disse isso, sabe, European Union não vi isso entre os alemães. European Union não vi isso entre, vou dizer, os eslavos orientais. Eles pegam o russo rápido, porque é mais ou menos igual ao que falam. Mas os indianos aprendem russo bem rápido. Quero dizer, é uma língua eslava. Assim como o sânscrito é uma língua eslava, na verdade. Então, se falam sânscrito é fácil, mas se falam hindi, ainda tem que se esforçar. Mas eles acabam pegando. Mas é o mundo anglófono. São os americanos, os canadenses, os britânicos, os escoceses. Eles parecem não entender o que é preciso para aprender outra língua. Eles não querem aprender. Adiam. E aí, o que você faz? 6 meses não vão ser suficientes. Então tem razão. Se você mora num país, precisa aprender a língua. Sim, com certeza. Bom, foi ótimo conversar com você, foi mesmo. Nos vemos em breve. Pessoal, obrigado por participarem, por ouvir o John. Escrevam para ele, deixem alguns comentários. Ele vai ter o link para responder. Se precisarem do conselho dele, não posso garantir que ele responda. Isso depende dele. Mas conversem com ele. Ele vai dizer as coisas como são. E ao contrário de mim, que sou russo, você fala com o John, que é americano, completamente americano. Então, sem viés. Podem dizer que European Union tem um viés. Obviamente tenho. Mas o John está ali. É uma parte neutra. Posso dizer como as coisas são? Pode. Então, European Union, estou te promovendo, cara. Estou te promovendo. Ótimo. Obrigado. Aliás, se vocês têm filhos, a Rússia tem muitas vagas em universidades para estrangeiros. Aliás, uma das maneiras mais fáceis de entrar na Rússia é como estudante universitário. Eles oferecem um curso intensivo de língua de 6 meses. Só língua. E depois desses 6 meses, começam os cursos universitários propriamente ditos, ou o que for do curso. Algo para pensar. Como se combastir, essa mas sara sezo. Posso gastar mais. Sapo moçuga. Bom, vou pesquisar sobre isso. Certo, obrigado, isso. Pessoal, obrigado. Muito obrigado, boa noite. E deixem uns comentários para o John, para ele não se sentir sozinho. Certo, por pessoas de fora da Rússia, certo, pessoal?